A Embrapa desenvolve várias pesquisas que constam em um relatório chamado Coletâneas de Fatores de Emissão e Remoção de Gases do Efeito Estufa da Agropecuária Brasileira. Vamos saber quais os benefícios desse trabalho na entrevista do Cairo Rodrigues com Alexandre Bernit, chefe de pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste. Bom dia, Cairo. Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que acompanham aqui o Noticiário Tortuga. E estamos aqui com o Alexandre, conversando com a gente lá direto de São Carlos, interior aí de São Paulo. Bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado, Cairo. Obrigado à oportunidade e aos ouvintes por estarem participando. A gente é que agradece pela sua participação. E, Alexandre, recentemente foi lançado aí a Coletânea de Fatores de Emissão e Remoção de Gases de Efeito Estufa da Agropecuária Brasileira. Um trabalho aí bem grande envolvendo várias instituições, dentre elas a Embrapa e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente como que surgiu essa iniciativa para fazerem aí essa coletânea. Acho que a primeira coisa a explicar é o que são os fatores de emissão, né? Então, a gente ouve falar muito que a pecuária emite gases de efeito estufa, emite isso, emite aquilo, mas emite o quê? Emite quanto, né? Então, existem alguns gases do efeito estufa que a gente precisa medir. O principal deles é o metano, também tem o óxido nitroso, enfim, são gases que a pecuária emite. E o fator de emissão é o número que diz o quanto de gás aquela atividade ou aquela etapa da atividade ela está emitindo. Então, se a gente pensar na diversidade de sistemas de produção no Brasil, seja de gado de corte, de gado de leite, a diversidade de regiões produtoras, a gente tem muitos fatores de emissão para serem estudados. Na verdade, quando você muda, por exemplo, a dieta de um animal, você alterou o seu fator de emissão. Uma vaca emite diferente de uma novilha, que emite diferente de uma bezerra, e assim por diante. Então, é um estudo bastante amplo, né, desse de fatores de emissão. E, nos últimos anos, esse assunto praticamente vem sendo estudado no Brasil desde os anos 2000, começo dos anos 2000. Então, a coletânea, como esse nome diz, né, ela coletou vários resultados de pesquisa desses grupos e trouxe para um documento só, único, compilado pelo MAPA. Um dos principais fatores que vocês identificaram aí relacionados à emissão de gases de efeito estufa foi a alimentação desses animais, como você citou aí, principalmente se houver uma troca de alimentação. Como que o manejo correto da alimentação, da nutrição, pode influenciar e qual que é o conselho que você deixa aqui para os produtores que estão nos assistindo? A nutrição é fundamental nesses fatores de emissão, por dois motivos. Primeiro, é que o que o animal come é aquilo que ele vai fermentar no rumen dele, e resultado dessa fermentação sai o arroto, que é a eructação, né? O metano entérico que sai pela boca e narina. Então, quando o animal come um alimento muito fibroso, a tendência é que fique mais tempo fermentando ali no rumen e mais metano seja produzido. Quando você parte para uma dieta já mais balanceada, talvez com algum ingrediente de grão, por exemplo, você altera um pouco o perfil de fermentação no rumen e emite menos metano. Então, a alimentação ela tem um impacto direto no rumen sobre os micro-organismos e sobre o processo de fermentação. Um outro aspecto da nutrição é indireto, mas está relacionado com o ganho de peso. Então, quando você tem uma nutrição adequada, balanceada para aquela categoria, para aquele objetivo seu de crescimento ou de produção de leite, você tem uma dieta otimizada, né, adequada. Isso vai permitir que você tenha uma fermentação razoável também e um ganho de peso ou uma produção de leite provavelmente maior, porque você está planejando essa nutrição. Quando você tem uma melhoria, né, nessa eficiência de conversão alimentar, de crescimento e consumo, você tem uma certa diluição das emissões, dos fatores de emissão. Então, esse maior ganho de peso alcançado por uma nutrição adequada, ele dilui os fatores de emissão de metano. E, Alexandre, a partir de todos esses dados que essa coletânea traz, vai ser possível aperfeiçoar ainda mais aí vários sistemas de manejo e trazerem novas tecnologias para o campo? Sim.
Esse é um resultado, né, da coletânea, da gente juntar esse conhecimento todo que a gente adquiriu nos últimos anos. Um sistema degradado, aquele que realmente o animal está passando fome, não está crescendo, você tem erosão, você tem prejuízo no solo, aquele é o pior sistema porque ele emite bastante e não produz nada. Quando você vai melhorando, recupera aquele pasto com alguma calagem, eventualmente aplica um adubo, algum subproduto, algum resíduo, né, fertilizante ali na área, você começa a melhorar a produção daquele pasto. Então, você vai fazendo a roda da produção girar no sentido positivo, até que você possa chegar a um sistema super intensivo, eventualmente até irrigado, com lotação altíssima de verão, né, onde você tem alta emissão, porque tem muito animal na área, mas um altíssimo ganho de peso naquela área. Então, a coletânea permitiu com que a gente também pudesse traçar estratégias de mitigação relacionadas à intensificação sustentável dos sistemas. E isso é um ganho para todo o setor produtivo. O estudo mostra que o produtor precisa cada vez mais ter uma melhor eficiência na sua produção para ele ter uma produção de qualidade e também de uma maneira mais sustentável, né, Alexandre? Sem dúvida, a eficiência é a palavra mesmo que a gente precisa perseguir. E não precisamos pensar em eficiência máxima, intensificação máxima, de forma alguma. Cada nível de adoção de tecnologia traz uma contribuição. Então, se você é um produtor que tem, né, dificuldade de acesso à tecnologia, mas você consegue adotar uma delas, você já deu a sua contribuição. Então, vai sendo agregada a tecnologia passo a passo. E lembrando que essa coletânea, todos esses dados vão estar disponíveis lá no site do Ministério da Agricultura. Então, vocês que querem aí estudar e aprender mais sobre todos esses estudos aí da Embrapa e todas essas instituições, podem acessar lá o site do MAPA, que vocês vão aí ter ótimos resultados e, se aplicados dentro da sua fazenda, vão ter uma melhoria na eficiência da sua produção. Alexandre, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Obrigado, igualmente. Bom dia.